irmãos, eu não tenho dúvida, eu estava ali atrás rezando, nessa moção toda que o Senhor trouxe para nós. Vocês viram que eu entrei, a voz embargada, as lágrimas vieram, porque eu não tenho dúvida nenhuma de que é uma inspiração dos Sagrados Corações para minha casa e para sua casa e para sua família. Nestes tempos em que as famílias têm sido brutalmente atacadas de todas as formas, nunca se fez tão necessário com que a gente lute, com que a gente reze, mas muito mais também do que rezar e lutar pela nossa casa, pela nossa família, nunca se fez tão necessário com que a gente testemunhe que nós somos família, e que ser família é bom demais. Ser família é muito bom, estarmos em família é bom. Como eu já dizia, lógico, nenhum de nós somos família de propaganda de margarina. Temos problemas, temos dificuldades. Nossa casa é local de perdão e de perdoar. A nossa casa é lugar de amor, de amar e ser amado. A nossa casa é lugar de oração, de aprender a rezar, de rezar e de se conectar com Deus. Então, nossa casa é lugar de problemas, mas é lugar de acertos. Mas é a sua casa, é a sua família. Foi neste local que Deus te plantou e que você floresça aonde Deus te plantar. Por isso, volto a dizer, com certeza, nasceu dos Sagrados Corações, para que a gente reze, para que a gente lute pela nossa casa, pela nossa família. E foi a moção que nós colocamos como tema. Inflamai em minha família a chama dos vossos corações. E é isso que nós queremos clamar, queremos muito mais clamar. Que esta chama que sai do Sagrado Coração de Jesus, esta chama que sai do Imaculado Coração de Maria, possa inflamar você, toda a sua casa e toda a sua família. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Se você achou, acompanha comigo, senão eu vou lendo. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, e meu peso é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, eu tenho certeza que essa passagem ela já é muito conhecida de todos nós. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo, porque é leve, o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Quando a gente reza Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Ou, Senhor, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Mas aqui existem muitas chaves dentro deste texto, que é o que eu quero poder trazer para nós nesta tarde um pouquinho. Entenda, a primeira coisa que a gente precisa entender, Jesus disse, tomai meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina. Isso é a tradução da Ave Maria, que é a Bíblia que eu estou usando hoje, que é a Bíblia mais usada. Mas se a gente pegar a Bíblia do Peregrino, que é outra Bíblia que eu também gosto muito de usar e prego bastante com ela, ou a Bíblia, algumas outras versões bíblicas de estudo, nós vamos encontrar a seguinte afirmação: aprendei de mim, Jesus está dizendo. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então entenda, é um convite de Jesus. Já no começo desta tarde, desta pregação, Jesus está nos convidando, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo. E quantos de nós temos vivido os nossos dias aflitos?
Todos nós temos vivido momentos de insegurança, momentos de incerteza, momentos de medo, momentos talvez de frustrações, diante de tantas incertezas que têm assolado sobre nós. E Jesus vem dizer para mim e para você, mesmo estando aflito, você que está aflito, você que está com medo, você que se sente acuado, você que se sente acovardado, vinde a mim. Vinde a mim, porque eu vos aliviarei. É promessa do Senhor para mim, para você, para sua casa e para sua família nesta tarde. Chegai ao meu coração, aprendei de mim e receba de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, se você, nesta tarde, eu não sei como é que está a sua vida, mas eu já quero liberar essa profecia sobre a sua vida agora. Diante de todos os seus medos, diante de todas as suas tempestades, como nós cantávamos aqui, talvez o seu barco está chacoalhando, talvez o seu barco está entrando água, e talvez você tenha se questionado, onde é que está Deus? Deus se esqueceu de mim, Senhor, eu não suporto de tanta aflição, eu estou paralisado, eu já não sei mais o que fazer. Receba essa palavra sobre o seu coração agora. Eu libero essa profecia sobre a sua casa, sobre a sua família. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Receba o alívio do Senhor agora. Receba o alívio dos seus medos. Receba o alívio das suas aflições. E sede consolados pelo sagrado coração de Jesus Cristo. Que lindo, que lindo, que lindo. É isso. Vinde a mim. É um convite de Jesus. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. E a promessa é linda, porque é para todos. É para todos. Se a gente voltasse alguns versículos para trás, nós vamos encontrar Jesus dando ensinamento e rezando ao Pai, dizendo: Pai, eu te louvo, porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos. Ou seja, quando Jesus está falando, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, é para todo mundo. O preço que Jesus pagou pelo seu pecado no alto da cruz, foi para salvar a mim, para salvar você e para salvar a sua casa. Então essa promessa não é só para você que reza, essa promessa não é só para você que acompanha, não. A promessa do Senhor de alívio, a promessa do Senhor de vinde a mim, esse convite do Senhor é para todos nós, é para mim, para você, para sua casa, para sua família, para a sogra, para o cunhado, para o vizinho, para o tio, para a tia, é isso. A promessa é, vinde a mim vós todos, a promessa é para todos nós, não é somente para quem é sábio, não é somente para quem prega, não é somente para quem canta, não é somente para quem caminha ou para quem não caminha. O convite do Senhor é para todos, todos aqueles que quiserem hoje, vinde a mim e eu vos aliviarei. Aliviarei. E Jesus fala: tomai meu jugo, tomai o meu jugo. O que é tomar o jugo? E aqui tem uma chave. Porque muitas vezes a gente escuta essa passagem várias vezes. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E a gente fala glória a Deus, aleluia. E depois Jesus fala, vinde porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E a gente fala amém. Mas a gente, muitas vezes a gente fala amém, mas não é isso que a gente sente. Às vezes a gente escuta uma pregação dessa, a gente se arrepia, a gente chora, a gente emociona, mas ao finalizar o retiro, as aflições vêm sobre nós. E aí a gente pergunta, mas será o que está acontecendo? Onde é que está o erro? E a palavra é clara: tomai o meu jugo e aprendei de mim, diz o Senhor. O que é tomar o jugo de Deus? É equivalente a se tornar um discípulo. Tomar o jugo é eu me tornar um discípulo de Jesus Cristo. Então por que muitas vezes a gente reza, muitas vezes a gente ora, Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso, sagrado coração de Jesus, eu confio em vós, vinde a mim vós todos que estáis cansados, eu vos aliviarei, mas nós não sentimos alívio.
porque a gente reza, mas a gente não aprendeu a ser discípulo dele. A regra de ouro desta tarde, para que a gente receba o alívio, para que a gente receba o descanso, é se tornar discípulo. Tomar o meu jugo é tornar-se discípulo de Jesus. E o que é tornar discípulo de Jesus? Catecismo da Igreja Católica nos afirma o seguinte: todo ser humano, todo humano, ele é chamado, ele é convidado a conhecer, a amar, porque você só ama aquilo que você conhece, e a servir a Deus. Então, tornar discípulo de Jesus é conhecê-lo, é amá-lo, é servi-lo, é segui-lo, é conhecê-lo, é amá-lo, é ter intimidade, é seguir os seus passos, é fazer aquilo que ele ordena, é procurar ser igual a ele, a ponto de falar como Paulo: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Isso é tornar discípulo de Jesus. E a partir do momento que eu me torno discípulo, então eu recebo sobre a minha vida o alívio, o descanso, o meu fardo é retirado e eu vou caminhando com Jesus Cristo de maneira mais leve. E esse convite, volto a dizer, é para mim, é para você, é para todos nós. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Porque eu sou manso e humilde. E aqui a gente precisa entender algumas coisas também. A palavra manso, do termo grego, significa gentil, meigo, tranquilo e suave. Mas entenda, a mansidão do coração de Jesus não significa ser bobo. A mansidão do coração de Jesus não é uma mansidão passiva. É uma mansidão a ponto que me faz agir também. Quando Jesus fala, eu sou manso, não está dizendo que nós devemos ser bobos. Ser manso é enfrentar os medos, é enfrentar os opressores, é enfrentar as lutas, é enfrentar os problemas, porém, com paciência, com gentileza e submissão à vontade de Deus. Isso é ser manso. Ser manso não é ficar numa posição passiva e refém dos seus medos, e refém dos seus problemas. Quando Jesus fala, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, não é que ele vai retirar num passe de mágica. Ele pode? Ele pode. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Se ele quiser, ele pode tirar as nossas aflições e os nossos medos no estalar de dedo, porque ele pode, ele é Deus. Mas não é isso. Quando Jesus fala, e baseado na palavra que eu sou manso, e manso não é ser passivo, manso não é ser apenas um bobo, manso não é ficar acuado, mas o ser manso é enfrentar as lutas, enfrentar os medos com paciência, com gentileza e com submissão à vontade de Deus. Vem, você está aflito? Vem, você está com medo? Vem, você está sendo acuado? Vem também, mas então aprendei de mim que eu sou manso, e o manso enfrenta, o manso vai para cima, então eu te dou força, eu te capacito, e os seus medos serão vencidos. Por quê? Porque o Senhor está conosco e dizendo, vinde a mim, vós todos. Isso é mansidão do coração de Jesus. É isso, é isso. A mansidão, a gente pensa, às vezes, muita gente tem esse consentimento errado, de achar que o manso é aquela pessoa sem atitude, aquela pessoa apática, e não é isso. A mansidão na Bíblia, ela aparece como uma qualidade indispensável ao cristão. Mas ela está também, olha que lindo, eu enfrento os problemas, mas eu sou gentil e eu me submeto à vontade de Deus. Ao mesmo tempo que eu ser manso está relacionada ao ato de eu me curvar, de eu me submeter humildemente à vontade do Senhor. Ou seja, Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu estou aflito. Senhor, eu não sei o que fazer nem como fazer. Senhor, é verdade, olhando para minha casa, parece que ela já não tem mais solução. Senhor, às vezes o meu marido já saiu de casa. Senhor, é verdade, talvez os meus filhos estão nas drogas. Senhor, é verdade, a situação do país está difícil, eu estou na maior crise financeira, eu estou endividado um monte. Senhor, e eu estou desempregado.
Senhor, o diagnóstico médico que me deram é que não tem jeito. Senhor, então verdade, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei mais como fazer, mas eu estou colocando sobre o Senhor os meus fardos, para que eu receba do Senhor força, e eu juntamente com o Senhor eu quero enfrentar todos os meus medos, todas as minhas inseguranças, todas as minhas incertezas, e então, Senhor, acima de tudo, eu me prostro na sua presença, e eu me submeto à sua vontade, para que a sua vontade prevaleça na minha vida, porque eu sei que o Senhor tem aquilo que é melhor para mim. E aqui eu já entrei no segundo conceito, que é ser humilde. Só quem é humilde consegue se submeter à vontade de Deus. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida e a gente não recebe as bênçãos de Deus porque a gente acha que Deus tem que fazer aquilo que a gente quer. Deus não vai fazer aquilo que você quer. Deus vai fazer aquilo que é melhor para você. E nem sempre aquilo que é melhor para você é exatamente o que você quer. Isso é ser humilde. É reconhecer que tudo é dele, por ele e para ele. E que tudo aquilo que acontece na minha vida é o melhor de Deus para mim, mesmo que isso não esteja de acordo à minha vontade. Isso é ser humilde. Uma pessoa humilde é o oposto da pessoa soberba, da pessoa arrogante e da pessoa orgulhosa. Muitas vezes, e muitas pessoas acham que por si só elas são capazes de se salvarem. Hoje existe muito a linha por aí dizendo pensa positivo, ache novamente, joga para o universo. Coitados, a salvação tem o nome, Jesus Cristo, manso e humilde de coração. Isso é ser humilde. Então, grava isso. Ser manso não é ser passivo, não é ser bobo. E ser humilde não tem nada a ver com pobreza. Existe esse conceito errôneo por aí. Nossa, fulano é tão humilde, coitado. Mas humildade não tem nada a ver com pobreza. Tem nada a ver com pobreza. A humildade tem a ver com caráter. A humildade tem a ver com as suas ações. Eu escutei isso há uns 10 anos atrás do padre Paulo Ricardo. Ele dizendo para mim o seguinte: Eduardo, você pode ser humilde andando de carro importado e morando numa mansão, como você pode ser soberbo morando num barraco e andando a pé. A humildade não está nada a ver com relação à pobreza. Pobreza é um outro conceito que eu não tenho como falar aqui agora, porque não tem nada a ver com a pregação. Mas eu só preciso deixar claro para você. Ser manso não é ser passivo, e ser humilde não tem nada a ver com pobreza. Humildade tem a ver com caráter, como mansidão também tem a ver com caráter. Então, que eu e você, como disse o Senhor, aprendei de mim. Quem é o nosso exemplo? Para quem é que a gente tem que olhar? É para ele. Olha para ele. Não olha para o Eduardo, porque eu vou te decepcionar. Não olha para padre, não olha para pregador, não olha para missionário. A nossa referência tem que ser o Senhor. Ele não vai nos decepcionar nunca. Ele é o nosso exemplo. Se a gente quer seguir alguém, é ele. Se a gente quer seguir os passos, é dele. Ele disse, aprendei de mim. É dele. Então, é isso. Aprendei de mim. Sede discípulo. Tomar o jugo é ser discípulo. E só assim, então, é que nós encontraremos descanso e repouso para as nossas almas. Quer encontrar descanso? Quer encontrar alívio? Aprenda dele. Seja manso e humilde. Entendido até aqui? Isso foi a introdução, tá bom? Como a gente diz aqui. Diga para quem está do lado, se você está entendendo, sobe aí no chat e fala, eu estou entendendo, Eduardo, o que você está falando. Enquanto eu tomo água, escreve aí. Só foi a introdução até agora. Ok? Põe aí no chat e fala, estou entendendo. Vou começar a pregar agora. Brincadeira, tá? Foi pregação até agora, mas só que eu vou mudar radicalmente de assunto. É que eu precisava que você entendesse o contexto do Jesus manso e humilde de coração para que a gente chegue num assunto da nossa tarde, que é Sagrado Coração de Jesus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, durante muito tempo, infelizmente, e nada contra, viu, gente? Ficou reservada aquelas doninhas, as senhorinhas, do famoso apostolado da oração. Eu nem sei se existe ainda.
Eu não sei se existe, não existe na igreja? Tem ainda? Tem? Lá no Paraná existe, é muito forte. Como eu sou de lá, minha referência é de lá. Que é as senhorinhas que se reúnem toda primeira sexta-feira do mês para rezar o terço, fazem a oração dos Sagrados Corações de Jesus, usa a fita vermelha. Então a gente sempre pensou que esse negócio de Sagrado Coração de Jesus é para quando eu ficar velho. Simbora que eu, Eduardo, isso eu estou falando então há uns 15 anos atrás, eu já preguei numa concentração do apostolado da oração. E foi um dos melhores encontros que eu já preguei na minha vida. Tinha mais ou menos umas 4.000 doninhas. Uma senhorinha toda animada e cantando e dançando. E foi lindo o que Deus fez. E era uma concentração do apostolado da oração. Hoje, as coisas foram passando, graças a Deus, e a gente passou a entender que a devoção aos Sagrados Corações de Jesus não é apenas reservado para aquelas senhorinhas, mas as promessas dos Sagrados Corações de Jesus têm a ver comigo, têm a ver com você, têm a ver com crianças, com adolescentes, com jovens e principalmente com as famílias, porque nós vamos chegar aqui nas promessas e todas as 12 promessas que Jesus fez para Santa Maria Margarida Alacoque é muito mais relacionadas a famílias do que propriamente dita uma pessoa única. Por isso que nós, enquanto filhos de João Batista, nós recebemos essa missão há 2 anos atrás, quando nós construímos a capela da nossa casa, da nossa fazenda. Nós não sabíamos a quem a gente fosse, a gente não sabia a quem consagrar a nome da nossa capela. E a gente pensou, vamos colocar a capela São João Batista. Nós somos filhos de João Batista, então a capela será consagrada a João Batista. Rezamos e Deus falou, não é isso que eu quero, não. Vamos colocar São Miguel Arcanjo, é um outro baluarte da nossa comunidade. Não, também não é isso que eu quero. Então vamos pensar em nomes marianos, nossa comunidade é muito mariana, vamos colocar Nossa Senhora de Fátima, Augusta, Rainha dos Anjos. E Deus falou, também não é isso que eu quero. Vamos colocar Imaculado Coração de Maria. Mas a gente sentiu que falou assim, estamos chegando, a moção está vindo. Sabe aquela coisa assim? Tá vindo. É Sagrado Coração de Maria, está chegando, está quase perto. Enfim, depois de muito rezar, discernir, o bispo nos ajudou nesse processo de discernimento. Foi lindo. O bispo ajudou no processo, então o conselho rezou, todos os irmãos rezaram em cima disso, a gente fez jejum, fez campanha de oração, e nós definimos que o nome da nossa capela seria Capela dos Sagrados Corações. Então não seria nem só do Sagrado Coração de Jesus, e também não só do Imaculado Coração de Maria. E a frase que nós usamos, que o bispo usou, olha que lindo que eu vou dizer agora. Olha que lindo. O bispo falou o seguinte, se vocês colocarem a capela do Imaculado Coração, pode ser que Jesus vai ficar com ciúmes. E se vocês colocarem capela do Sagrado Coração de Jesus, pode ser que a mãe vai ficar com ciúme. Então consagre aos dois. E assim nasceu a capela dos Sagrados Corações. Então lá na nossa capela, na nossa fazenda, lá em Curvelo, o ícone que está no altar é exatamente esse e esse. Então o altar está no centro, tem o sacrário com a nossa logo, foi lindo, o sacrário é belíssimo, e do lado tem esse ícone e esse ícone. E a partir disso, Deus começou a suscitar no coração da nossa comunidade o projeto e a moção de nós trabalharmos a propagação dos Sagrados Corações. Mas não apenas como propagação e como devoção, mas que fosse uma devoção relacionada às famílias. E foi aí também da onde nasceu o projeto itinerante, que talvez você ficou sabendo, que a gente ia pelo Brasil, fomos em alguns estados pregando o retiro FDJ de consagração às famílias. A gente fazia um dia inteiro de consagração das famílias aos dois corações. Fizemos com o Frei Gilson, foi lindo. Fizemos aqui no Arena Mundo Novo, do Eros Biondini, foi lindo. Fizemos várias edições e foi fantástico. Depois veio a pandemia, a gente acabou tendo que segurar o projeto. Mas é um projeto que a gente tem intenção de voltá-lo assim que a gente for permitido. É um projeto onde a nossa comunidade vai para o Brasil levando esse retiro de consagração das famílias. É lindo. Então a gente começou a propagar esta devoção de consagrar as famílias. Depois, com a capela, era para ter nascido em 2020. Esse retiro que está sendo aqui online, que o ano passado também foi online, mas ele era para ser presencial. Era para ser um acampamento de oração dos Sagrados Corações lá na nossa fazenda. Assim como a gente tem o acampamento mariano em dezembro, nós teríamos em junho o acampamento dos Sagrados Corações.
Veio a pandemia, transformamos online. Esse ano também foi online, mas é um projeto que, se Deus quiser, que esse retiro também vire um retiro presencial. Por que eu estou querendo dizer tudo isso para você? Para dizer que tudo aquilo que os filhos de João Batista faz não é invenção maluca da nossa cabeça. Deus vai suscitando. E entenda, a moção de Deus é essa. Muitas vezes a gente quer entender, isso serve para a minha vida e para a sua. Olha o ensinamento. Às vezes a gente quer entender o que o Deus está fazendo lá na frente. Deus não vai revelar o plano inteiro. Entenda, Deus vai dar a visão para você, mas o projeto ele não revela. Por quê? Porque no projeto tem lutas, no projeto tem dores, e se ele revelar o plano inteiro, você desiste antes de chegar lá. Então ele te mostra o alvo e fala, vai meu filho, e você vai indo, e no meio do caminho as coisas vão acontecendo. Foi assim. Entenda, nós falamos, vamos construir uma capela, amém, amém, construímos a capela, o nome veio Sagrados Corações, veio o projeto do retiro, veio o projeto das missões, veio o projeto das lives, e hoje nós estamos aqui, fruto deste projeto que começou na comunidade Filhos de João Batista há 2, 3 anos atrás. E essa mesma devoção que começou na igreja lá atrás com Jesus Cristo, há 2021 anos atrás. Do que você está falando, Eduardo? A devoção dos Sagrados Corações tem 2 pontos de referência. Primeiro, lá em... Deixa eu só olhar para mim e falar bobeira. Só pegar para mim e falar bobeira. Lá em João, capítulo 13, versículo 23. Que é o quê? A Santa Ceia. Quando a Bíblia vai dizer que João, o discípulo amado, ele reclina a sua cabeça no peito de Jesus. Então a festa do Sagrado Coração ela tem a sua origem primeira, com João reclinando a cabeça para ouvir o coração do Senhor. Segundo, origem da festa do Sagrado Coração de Jesus, no alto da cruz, quando o soldado com a lança. Então deram a ordem, quebrai as pernas de todos eles, mas existia uma profecia que não quebrarão nenhum dos seus ossos. E então o soldado chegou diante da cruz de Jesus, viu que ele já estava morto, então para não quebrar as pernas, o soldado pegou a lança e enfiou no peito de Jesus. E imediatamente jorrou sangue e água, para redimir e para ser a salvação dos homens. Então, a festa do Sagrado Coração de Jesus, ela se origina de João reclinando a cabeça no peito de Jesus e do alto da cruz, quando o soldado com a lança fura o peito de Jesus. E depois, então, mais tarde, Jesus levanta Santa Margarida Maria Alacoque, uma santa mística da igreja, onde Jesus revela para ele que o seu coração está para o lado de fora, com a coroa de espinhos ainda chagado, mas fervendo com chamas de amor pela a humanidade. E Jesus fala para ela que este mesmo coração que tanto amou, que se queima de amor pela humanidade, ele também sofre por todos os sacrilégios cometidos contra este coração e de pessoas que procuram viver sozinhas, mesmo enquanto ele disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Olha o que Jesus disse para Santa Margarida Maria Alacoque. Eis este coração que tanto tem amado aos homens, não recebo da maior parte deles, senão ingratidão, desprezo, ultrajes, sacrilégios e indiferenças. Por isso, eis que eu te peço, que a primeira sexta-feira, depois da 8ª do Santíssimo Sacramento, ou seja, depois da festa de Corpus Christi, a primeira sexta-feira depois da festa de Corpus Christi, que nós celebramos no dia 11 de junho, então, que seja a festa dedicada para honrar o meu coração. Que vocês comunguem neste dia, dando a devida reparação, por meio de um ato de desagravo, para reparar todas as indignidades que recebeu o meu coração durante todo o tempo em que esteve exposto sobre os altares. E olha que lindo. Prometo-te que o meu coração se dilatará para derramar com abundância o meu divino amor
para todas as almas que atribuírem com divina honra aquilo que lhes seja proposto e prestado. Então entenda, a festa do Sagrado Coração de Jesus, nós temos 3 origens. Primeiro, com João, quando ele reclina a cabeça no peito de Jesus durante a Santa Ceia. Depois, na sexta-feira, isso que é lindo, porque veja, na quinta-feira santa, Jesus foi amparado por João, porque ali ele já sabia o que iria acontecer depois. Então ele sabia que depois da Santa Ceia, ele ia para o Getsemane, onde ele ia suar sangue, e depois já começaria a sua paixão. Então naquele momento, esse mesmo coração que estava angustiado, foi amparado pelo amor de João. Porém, depois este mesmo coração, na sexta-feira santa, foi rejeitado por todos aqueles que gritavam, crucifica-o, crucifica-o. E depois, anos mais tarde, Jesus vem revelar para Santa Margarida Maria Alacoque, este mesmo coração que tanto amou os homens, que foi consolado na quinta-feira santa, mas hoje ele é ultrajado, rejeitado por todos aqueles que não me comungam e não me respeitam com devoção. Por isso, eu quero que a primeira sexta-feira, após a oitava da festa do corpo de Cristo, que após a festa de Corpus Christi, seja então intitulado como a festa do meu Sagrado Coração. E então, essa imagem que a gente conhece hoje, essa aqui é um ícone, mas seja aquela outra imagem do Sagrado Coração de Jesus, onde o coração de Jesus está para o lado de fora, foi revelado para Santa Maria Margarida Alacoque. Foi Santa Margarida quem trouxe para a Igreja Católica esta devoção e esta representação de Jesus com o coração para o lado de fora. E aí é lindo o que o Papa Bento XVI também disse. A festa do Sagrado Coração de Jesus não é a festa de um membro, não é a festa do coração, mas é a festa do corpo de Cristo inteiro, simbolizando o amor de Deus que se comove e derrama por toda a humanidade, disse Bento XVI. Olha que lindo. Então a gente não está celebrando apenas a festa do corpo, não é o membro, não é apenas o coração, mas é o corpo todo de Jesus que se consome de chama de amor por toda a humanidade. É lindo, é lindo. E aí nestas visões que Santa Margarida Maria Alacoque tinha com Jesus, Jesus então mostrava o seu coração chagado, com a coroa de espinhos, mas inflamado de amor. Então esta chama que sai do coração é amor. E quando nós nos propusemos a colocar como tema, inflamai em minha família a chama dos vossos corações, o pedido que nós fazemos é que se inflame sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, o mesmo amor que consome o coração de Jesus por mim e por você. Porque se nós nos amarmos mais, se nós nos respeitarmos mais como família, como casais, como pais, como irmãos, como cunhados, como parentes, como amigos, nós conseguiremos seguir os passos dele. E então nós estaremos cumprindo aquele que ele mesmo disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, quando nós, inflamados do amor de Jesus na nossa casa, na nossa família, nós então seremos descansados e receberemos o alívio da próprio Deus. E aí, dentro desse mistério, Jesus fez várias revelações de várias promessas. Entenda, sabe o que eu acho lindo da Igreja Católica? Às vezes eu paro para pensar o tanto de devoções que a igreja tem. Então eu penso assim, não caminha na Igreja Católica quem não quer. Nós temos devoções do Sagrado Coração, nós temos devoção do Imaculado Coração de Maria, nós temos a renovação carismática que trabalha Pentecostes, batismo no Espírito Santo. Nós temos devoções marianas, nós temos devoções pentecostais, nós temos devoções ao Sagrado Coração, nós temos oração de quarentena de São Miguel, nós temos jejum de Daniel, nós temos 1000 Ave-Marias, nós temos ofício de Nossa Senhora, nós temos a Quaresma, nós temos a Semana Santa, nós temos ofício disso. Gente, existe tanta coisa na Igreja Católica para se fazer, então não faz quem não quer. E uma delas é a devoção ao Sagrado Coração. E o que eu acho lindo é porque todas elas têm promessas. Para quem fizer, para quem cumprir. Né? Nós pregávamos aqui, há 1 mês atrás, 40 dias atrás, a festa da misericórdia. Que Jesus prometeu a Santa Faustina. É composto de promessas.
E para Santa Margarida Maria Alacoque também tem promessas. Agora, o que a gente precisa entender é, nenhuma dessas devoções, nenhuma delas, não é superstição e nem de modo automático. Requer que a gente se comprometa a fazer. Então, essas promessas que eu vou ler aqui agora, que Jesus fez para Santa Maria Margarida Alacoque, elas são baseadas em quem venerar o seu sagrado coração. Mas as promessas são lindas. Eu, se eu fosse você, eu faria. Eu falo que são algumas coisas, eu acho bacana, porque assim, Deus vai trabalhando na vida da gente. Eu, Eduardo, falando de mim, tá bom? Eu nunca tive muito essas devoções. Sou muito sincero em dizer. Nunca tive muitas devoções, nem a santo. Então, sempre fui muito católico, pregava, sou da renovação carismática, tal, mas essa coisa de devoção aqui, devoções específicas, não. E foram chegando na minha vida. Festa da Misericórdia. Ok, faz 8 anos que eu prego toda, eu nunca fiquei 1 ano sem pregar a festa da Misericórdia. Então, a Santa Faustina, com Jesus misericordioso, foi chegando na minha vida, é que eles quiseram. Um santo que foi chegando, Padre Pio, também não tinha devoção a santo. Fui pregar num lugar e falou, nossa, eu vi a presença de Padre Pio do seu lado muito forte. Falei, tá bom. Fui eu pregar em outro lugar, nossa, eu senti o cheiro de Padre Pio do seu lado. Falei, amém. Fui pregar em outro lugar, o padre veio com a relíquia. Falei assim, não sei porquê, mas Padre Pio mandou te entregar. Eu ganhei a relíquia de 1º grau de Padre Pio, eu tenho. Então passei a ser devoto de Padre Pio. A mesma coisa os Sagrados Corações. Foi igual eu te falei, chegou na comunidade. E aquilo que chega para a comunidade, a gente como membros, não é que é imposto para nós, mas começa a gente a queimar por amor e para consumir também essa devoção. Então entenda, não é que é imposto, mas a gente como membro, aquilo que Deus dá para o carisma, então esse carisma que passa por nós, faz com que a gente também pegue a prática. Quarentena de São Miguel, enfim. Então estou citando algumas coisas para você entender o quão profundo e o quão rica é a nossa igreja. Então segue, seja fiel, faça suas práticas devocionais, porque assim as bênçãos chegarão até você. É promessa. Quem fizer, recebe. Simples, simples. Primeira promessa que Jesus fez a Santa Maria Margarida Alacoque, para quem venerar o Sagrado Coração. Olha só. A minha bênção, diz o Senhor, permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Veja, não é uma bênção que vai passar. O que você está precisando? Qual é a bênção que você precisa? É a restauração do casamento? Amém. É um emprego novo? Amém. É trocar de carro? Amém. É uma casa nova? Amém. É o filho? Amém. Mas muito mais do que isso, a bênção vai chegar e vai permanecer. Olha que lindo, é todo dia com bênção, é todo dia com vitória, é cada dia uma bênção nova, porque é isso que Jesus disse, para cada dia tem uma unção nova, para cada dia tem uma bênção nova. Então a casa que se achar exposta e venerada à imagem do meu Sagrado Coração, a minha bênção chegará e permanecerá sobre a casa. E aqui você sabe muito bem que nós já pregamos para você que quando Jesus ou a Bíblia vai falar de casa, na verdade a Bíblia e Jesus está querendo dizer de família. Então, porque família é casa, casa é família. Então, quando Jesus está dizendo para Santa Maria Margarida Alacoque que a minha bênção chegará na casa, Jesus está dizendo naquela casa, naquela família, em que se achar venerada e exposta a minha imagem, a minha bênção chegará sobre você e toda sobre a sua família. Que lindo, que lindo. Segunda promessa de Jesus. Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias a seu estado. Olha que lindo. Eu darei aos devotos do meu coração todas as graças necessárias ao seu estado. O que é estado aqui, Eduardo? Qual é o estado que você está passando? Então, você está passando por um estado de enfermidade, como eu disse, por uma depressão, por uma crise financeira, por uma crise no seu casamento, por uma crise com seus filhos, eu não sei, mas Deus, a promessa é, darei todas as graças necessárias a seu estado. Terceira promessa, estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Olha que lindo. Hoje a nossa casa, infelizmente, quantas famílias têm vivido em verdadeiros pés de guerra? É isso mesmo.
Um briga com o outro, não pode falar nada pro outro, e um já retruca daqui, o outro retruca de lá, e um é uma gritaria, e é uma briga de quem fala mais alto, e não pode nada falar nada com ninguém, porque você é pirracento, você é mal-humorado, e todo mundo vai cutucando todo mundo, e vai vivendo um verdadeiro, me desculpa a palavra, mas um verdadeiro inferno dentro da própria casa e dentro da própria família. Ninguém se entende, ninguém entende ninguém, ninguém ama ninguém. A promessa de Jesus é: eu estabelecerei, ou seja, parou. A partir de agora, cesse as guerras. Eu estabeleço e conservarei a paz nas famílias. Quarta promessa, e tem a ver com o que nós acabamos de ler. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, porque eu vos aliviarei. É a quarta promessa. Eu os consolarei em todas as suas aflições. Então, quando você venera a imagem do Sagrado Coração de Jesus, que você tem exposto a imagem na sua casa, todas as suas aflições serão consoladas. Todas as suas lágrimas serão recolhidas e transformadas em milagres. Tudo aquilo, todas as suas dores, as suas lutas, os seus sofrimentos, as suas angústias, serão matérias-primas para o Sagrado Coração produzir o seu milagre. Isso é promessa de Jesus. Quinta promessa: serei refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. Seguro, serei refúgio seguro. Sabe aquele refúgio que a gente gosta? Aquele cantinho de segurança, quando a gente fala, nossa, aqui é o meu porto seguro. Então Jesus fala, eu serei um refúgio seguro na vida e principalmente na hora da morte. E aqui eu já quero puxar outra promessa que Jesus fez para Santa Faustina. Aqueles que venerarem a imagem do meu Sagrado Coração na hora da morte, eu não serei justo juiz, mas eu serei advogado. Então Jesus fala, serei refúgio na vida e principalmente na hora da morte. Sexta promessa: lançarei bênçãos abundantes sobre os seus trabalhos e sobre os seus empreendimentos. É o que eu tenho dito já durante essa semana na live. Deus não trabalha, Deus não opera e não faz nada pela metade. Quando Deus faz a obra por inteiro. E esse inteiro, ele contempla o homem em sua totalidade. Quando eu digo homem, eu digo mulher também, tá bom? Homem eu digo na raça humana. Mas quando Deus trabalha no homem, ele pega o homem na sua totalidade. O que é essa totalidade? Então ele pega a vida profissional, vida financeira, vida emocional, vida conjugal, também vida espiritual. Por isso, a bênção aqui, a sexta promessa é: lançarei bênçãos sobre o seu trabalho e sobre os seus empreendimentos. Quando você venerar o Sagrado Coração, você vai receber bênção financeira, você vai receber bênção no seu trabalho, você vai ser promovido, a porta de emprego vai se abrir para você, a promoção que você está esperando há tanto tempo, Deus vai abrir as portas, os seus negócios serão bem-sucedidos. Por quê? Porque existe uma promessa de bênção para quem venerar os Sagrados Corações. Vou ler a sétima, oitava e a nona, porque eu acho que elas estão muito ligadas. Sexta promessa. Sétima promessa, desculpa, a sexta é do trabalho. Sétima, oitava e nona. Sétima, os pecadores encontrarão em meu coração fonte inesgotável de misericórdia. Oitava, as almas tíbias, mornas, tornar-se-ão fervorosas pela prática dessa devoção. Nona, as almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta perfeição. Olha que lindo, por isso que eu disse que eu ia ler as três juntas, porque acho que as três estão ligadas. Quando você venerar a imagem do Sagrado Coração de Jesus, quando você tiver a estampa dela exposta na sua casa, a promessa é: para aqueles que estão no pecado, irão se converter. Porque vai achar no coração fonte de misericórdia. Misericórdia é arrependimento e conversão. Então, misericórdia significa se arrependa e converte. Então, ou seja, os pecadores se converterão. Mas você já se converteu. Você já é convertido. Você está na igreja. Mas você está meio morno, meio cá, meio lá. Então, pela devoção aos Sagrados Corações, as almas mornas se tornarão fervorosas. Aleluia! Então, veja, se você está meio cá, meio lá, se você for devocionar, se você praticar a devoção aos Sagrados Corações, eu não achei a palavra, você vai se tornar...
Se você for devoto, obrigado. Se você for devoto do Sagrado Coração e você está morno, você vai se tornar fervoroso. Eduardo, mas eu já sou fervoroso, aleluia. Eu já sou devoto, aleluia. Eu já rezo, eu já oro, eu já jejuo, eu já oro da madrugada. Então se prepara, porque em pouco tempo você subirá a uma alta perfeição. É o que Santa Teresa vai chamar das moradas celestiais, aleluia. Você vai subir degrau, você vai para uma morada superior, você vai para um outro nível, é os castelos interiores de Santa Teresinha, aleluia. Então veja, se é pecador vai se converter, se converteu mas ainda está meio cá, meio lá, meio morno, vai se tornar fervoroso, e se já é fervoroso, se prepara para subir escadas, para subir degraus e chegar a uma alta perfeição. 10ª promessa é para os sacerdotes. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção, o poder de tocar os corações mais endurecidos. Olha que lindo. Aos sacerdotes que praticarem especialmente essa devoção, eu darei o poder de tocar os corações mais endurecidos. 11ª promessa. As pessoas que propagarem, é isso que nós estamos fazendo aqui. E é o que você pode fazer a partir de hoje. As pessoas que propagarem esta devoção terão o seu nome inscrito para sempre no meu coração. Olha que lindo, é o que nós estamos fazendo aqui ano após ano, devotonando. Compra a estampa, vamos demarcar a sua casa, vamos demarcar a sua família, seja devota aos Sagrados Corações. Quando você propagar, o seu nome não vai estar escrito mais na palma da mão de Deus, aleluia, mas vai estar escrito no seu Sagrado Coração. Lindo, lindo, lindo. 12ª promessa. A todos os que comunguem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, eu darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Vou repetir. O que é isso? É uma devoção que a igreja chama da devoção das 9 primeiras sextas-feiras. Então, durante 9 meses consecutivos, quando é que começa? Na primeira sexta-feira de qualquer mês. Não tem um mês pré-estabelecido, tá bom? Então, durante 9 meses consecutivos, na primeira sexta-feira do mês. Durante 9 meses, você vai à Santa Missa e comunga em reparação ao Sagrado Coração de Jesus. 9 meses, primeira sexta de cada mês. Você comunga em reparação ao Sagrado Coração de Jesus e a promessa é: darei a graça da perseverança final e da salvação eterna. Lindo, não é? Fantástico, fantástico, fantástico. Volto a dizer, essas práticas e essas promessas não podem ser entendidas de modo automático ou supersticioso, mas é um caminho eficaz para que você tenha uma vida abundante, uma vida plena, e você encontre refúgio, alívio e força do Sagrado Coração de Jesus. Amém? Espero que você tenha entendido a pregação. Foi uma enxurrada de informações, mas eu espero ter me feito entender. Que você seja devoto deste coração.